Lucas, capítulo 13. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois mandá-la-ás cortar. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: Hipócrita! No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. E dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita,
porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: Ide, e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis, até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Lucas, capítulo 13. Ora, como nesse momento alguém lembra ao Senhor o terrível julgamento abatido sobre alguns de entre eles, galileus cujo sangue Pilatos tinha misturado com o sangue dos seus sacrifícios. Verso 1. Jesus declara-lhes que nem esse caso, nem no outro, que ele lhes recorda, são excepcionais. E que se eles não se arrependerem, suceder-lhes-á o mesmo a todos. A esse aviso junta o Senhor uma parábola para explicar àqueles que lhe falavam a posição do povo. Israel era a figueira plantada na vinha de Deus, que havia já 3 anos ele ameaçava cortar, porque não fazia senão prejudicar a vinha, atravancar o terreno e ocupá-lo inutilmente. Não obstante, Jesus fazia ainda um derradeiro esforço para que ela produzisse fruto. Se isso não resultasse, a graça teria então de ceder o lugar ao justo julgamento do dono da vinha, porque para que cultivar uma planta que só causava danos? No entanto, Jesus opera em graça e em poder para com a filha de Abraão, segundo as promessas feitas a esse povo, demonstrando-lhe que a sua resistência, pretendendo opor a lei à graça, não era senão hipocrisia. Entretanto, versos 18 a 21, em seguida à rejeição de Cristo, o reino de Deus devia tomar uma feição inesperada. Semeado pela palavra e não introduzido em poder, cresceria no mundo até se tornar um poder universal.
E, como doutrina e profissão exterior, penetraria toda a massa humana para ele preparada nos soberanos desígnios de Deus. Ora, isso não era o reino estabelecido pelo poder que age em justiça, mas algo deixado à responsabilidade do homem, embora cumprindo os desígnios de Deus. Comparar Mateus 13, Daniel 4 e Ezequiel 31. Enfim, o Senhor inicia diretamente a questão da posição do remanescente da sorte de Jerusalém, versos 22 a 35. Como percorria as cidades e as aldeias, realizando a obra da graça, fosse qual fosse o desprezo do povo, perguntam-lhe se o remanescente, os que escapariam ao julgamento de Israel, seria numeroso. Ele não responde quanto ao número, mas dirige-se à consciência do perguntador, aconselhando-o a entrar pela porta estreita e a empregar nisso toda a sua energia. Não só as multidões de povo não entrariam, mas também vários outros, tendo posto de lado essa porta, bem desejariam entrar no reino, mas não poderão. Aliás, uma vez o senhor da casa levantado e a porta fechada, será demasiado tarde. Ele lhes dirá então: não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Em vão eles insistirão sobre o que ele tinha pregado nas suas aldeias e cidades. O senhor da casa declarar-lhes-á que não os conhece, a eles, obreiros da iniquidade. Não havia, portanto, paz para os maus. Era só pela conversão que se entrava no reino. As multidões de Israel não entrariam. E de fora, em choros e angústia, eles veriam os gentios assentados com os depositários das promessas, enquanto que eles mesmos, filhos do reino, segundo a carne, eles ali seriam excluídos. E tanto mais miseráveis, porque eles eram os mais bem relacionados. Os que pareciam ser os primeiros seriam, portanto, os últimos, e os últimos seriam os primeiros. Verso 30. Sob o pretexto de consideração por Jesus, alguns fariseus exortam-no a ir-se embora dali, mas o Senhor conforma-se com a vontade de Deus no cumprimento da sua obra. O poder do homem sobre ele estava aqui fora de causa. Jesus tinha de concluir um trabalho e depois partir, porque Jerusalém não tinha conhecido o tempo da sua visitação realizada por ele próprio, seu verdadeiro Senhor, o Eterno. Quantas vezes ele teria querido juntar sob as suas asas os filhos da cidade rebelde. Mas eles não o quiseram. E agora o último esforço da sua graça estava feito, e a sua casa ia ficar-lhes deserta, até que eles se arrependessem e se tornassem para o Senhor, dizendo, com o Salmo 118, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Então, estando convertidos, eles o verão. Nada de mais claro nem de mais forte do que a continuação destas advertências do Senhor. Era uma última mensagem para Israel, uma última visitação de Deus. Eles tinham-no rejeitado. Estavam, por isso, abandonados por Deus, embora sempre amados por causa dos pais, patriarcas e profetas, até que voltassem a implorar aquele que os tinha rejeitado. Então, como resultado dessa súplica, Jesus reapareceria, todo Israel o veria, e seria o dia que o Senhor fez. Quanto à rejeição do próprio Senhor, admitindo o estabelecimento do reino sob a forma de uma árvore ou do fermento durante a ausência de Jesus, ele trazia o seu fruto entre os judeus até ao fim. O desfecho de tudo isso no meio dessa nação nos últimos dias, e o regresso de Jesus por ocasião do arrependimento deles,
não seria apenas um resultado desse grande ato de pecado e de rebelião, mas isso dá lugar a outros esclarecimentos não menos importantes relativos ao reino. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.